Fala aí, galera do Foca no Fim Aulas, tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Se liga hoje falar sobre um assunto que eu amo demais, que são as vanguardas europeias. Em primeiro lugar, você pode me perguntar assim, mas Vinícius, não entendi. O nosso curso é de literatura brasileira, certo? O que se vê no ensino médio, né, o que está na grade do ensino médio, é obviamente a literatura brasileira. Porque é que em um curso de literatura brasileira eu vou falar sobre vanguardas europeias. Pô, não tem nada a ver isso? Não, tem a ver sim, está na grade, está no conteúdo, tá? Por quê? Porque as vanguardas europeias, elas vão influenciar o nosso modernismo. Então, para você compreender modernismo, você tem que conhecer as vanguardas europeias, tá? Desde já perceba que isso aqui não se trata, né, de um estudo aprofundado sobre as vanguardas, tá? Eu, infelizmente, vou ter que resumir, mas falar o que é necessário para você que está no ensino médio, para você que vai fazer uma prova, tá, do Enem, vou falar aqui o que é necessário. Não se assuste com a quantidade de slides, são quase 180. Isso que eu cortei uma coisa ou outra. Mas é claro, você não tem que saber tudo isso, e sim você tem que se preocupar com as principais informações que eu vou te passar aqui, tá? Estou olhando aqui o horário para dar alguns cortes na aula que vão ficar muito grande, tá? Bom, coloquei uma imagem zoeira para começar a aula, porque tem a ver com um espírito debochado, irreverente, inovador das vanguardas europeias, certo? E uma frase muito curiosa que eu vou analisar daqui a pouco. Belo como o encontro fortuito de um guarda-chuva com uma máquina de costura numa mesa de dissecação. Então prepare aí o seu entorpecente, né? Brincando, obviamente, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. Pensar primeiro no termo, né, na expressão vanguardas europeias. Entende-se com este termo, vanguarda, um movimento que investe o interesse ideológico na arte, preparando e anunciando deliberadamente uma subversão radical da cultura e até dos costumes sociais, negando em bloco todo o passado e substituindo a pesquisa metódica por uma ousada experimentação na ordem estilística e técnica. Pessoal, a propósito, vanguarda vem do francês avant-garde, que quer dizer estar à frente. Então, ser de vanguarda é estar à frente do seu tempo, por exemplo. Tem uma emissora que se fala, me fugiu agora o nome, mas uma TV ligada à Rede Globo, uma filial, se eu não me engano, que é a TV Vanguarda. Então esse nome Vanguarda evoca o que está à frente. Por exemplo, na tecnologia, a Xiaomi está na vanguarda. Aí fazendo a propaganda, né? Eu sou Xiaomi maníaco ou Mi maníaco, tá? Brincadeiras à parte, vou para o que você conhece e compreende. A Apple está na vanguarda da tecnologia, né? A Apple realmente traz uma tecnologia muito, muito boa. Pena que é tão cara, principalmente aqui no Brasil, né? Mas é isso. Vanguarda é estar à frente. No militarismo são as tropas que vão à frente, tá? Para se falar em vanguarda, e claro que eu não vou ficar lendo aqui, tá? Todos os 180 slides, se você não levar um susto. Para se falar em vanguarda, tem que se falar um pouco de arte, né? Então botei uma imagem aqui, ó, né? A arte antigamente e tal, em 2012, por exemplo, os memes, né? Então o que é arte, o que não é arte. Nós certamente já vimos sobre isso, né? Quem é meu aluno, nós já conversamos sobre isso, que a arte é expressão de sentimento, de emoção, de visão de mundo, tá? Toda arte, né, deve ser respeitada aí, toda arte tem o seu valor. Toda não, né? Estou até com medo de generalizar. Uma arte, por exemplo, que maltrate animais, aí para mim já perdeu, né, o valor. Botei umas imagens aí de brincadeira, porque, repito, tem a ver com a proposta das vanguardas, tá? Isso aqui é uma capa original, né? Uma capa do The Doors, e aqui é o Jim Morrison. Aí botaram brincando aí o Seu Madruga. Essa imagem eu amo demais, eu canso de falar com os meus alunos, não canso de falar com os meus alunos, que valiam um tema de redação, né? Só essa imagem. Por quê? Nessa imagem há uma simplificação das coisas, concorda? O que demonstra a nossa ignorância. Não estou te xingando não, tá? Nós somos ignorantes. Ignorante é aquele que ignora, aquele que desconhece. Por exemplo, quando se fala em México, tá? Você pensa no quê? Vou falar o que eu penso aqui, tá? Tequila, burrito, sombrero, né? Mariachi, aqueles artistas, aqueles músicos. É o que eu penso. Agora,
Você sabe quem é o presidente do México? Você sabe como anda o desemprego no México? Eu também não sei. França, você pensa no quê? Perfumes maravilhosos, caríssimos, não é isso? Queijo podre e delicioso, não é? Torre Eiffel, né? Romantismo, ok. Repito a pergunta aí, né? Quem é o presidente da França? Como é que está o desemprego na França? Qual é a situação dos estudantes na França? Qual é a perspectiva de vida na França? Não sei também. Nós somos muito ignorantes, não é? E essa ignorância também podemos analisar quando o gringo olha para o Brasil. Concorda? Então essa imagem aí, fantástica. Depois você pausa, dá uma olhada, você vai se divertir. Os Simpsons, né? Meu desenho, que já fizeram várias referências ao mundo da arte, tá? É uma brincadeira, né? Call of Duty, Cabra da Peste, onde a peixeira vale mais do que a espingarda, né? Gente, ó, isso aqui é uma notícia mesmo, tá? Não é brincadeira minha, não. Eu peguei do site Kibiloco, e também não foi brincadeira deles, apesar de ser um site de humor. Quadro de Burnett Newman, uma tela azul com uma listra branca, é vendido por 88 milhões de reais. Então, este quadro que vocês estão vendo foi vendido pela bagatela de 88 milhões de reais. Ou seja, dá para comprar uns 5 Kinder Ovos. Olha lá, pela estrutura expressionista, pelo apuro estético que flerta com o melhor momento de Kandinsky, eu diria que esse troço aqui é uma bosta. Enfim, claro que é muito complicado compreendermos como é que um quadro desse, né, que parece uma mesa de ping-pong mal desenhada, pode valer tanto dinheiro. Essa é uma discussão grande sobre a arte, né? Não vou ficar me pegando aqui a isso, mas em relação à pintura, eu acho que é muito pelo material, né? Pelo dado, quando eu falo material é coisa de pegar mesmo. Você não vê isso acontecer com um poema, já percebeu? Ah, foi descoberto um poema do autor David Drummond e tal, e venderam esse poema por 50 milhões de reais. Você não vê isso, tá? Enfim, vamos discutir mais sobre isso ao longo da aula. Olha lá. A arte antigamente, né, uma pintura cheia de detalhes, né, uma escultura maravilhosa, fantástica. A arte agora, uma bola, um quadrado, enfim. Mas o porquê, né? Qual o valor disso? Bom, aqui vem aquela introdução que eu já falei, né, do que significa vanguarda. E essas são as vanguardas em relação às quais vamos dar uma olhadinha rápida aí. E vou falar um pouquinho também do impressionismo, tá? Então, futurismo, aqui está na ordem cronológica, inclusive, 1909 e 1924. Futurismo, expressionismo, cubismo, dadaísmo e surrealismo. Bom, vou resumir o contexto histórico para vocês, que aliás é bem importante para que você entenda quais foram as propostas das vanguardas, tá? Veja, naquela época você tinha uma Europa maravilhada com o progresso, a máquina, a ciência. Imaginem o que não foi para uma cidade, por exemplo, o advento da eletricidade. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Imagine que você mora em uma época em que o transporte é feito a cavalo, certo? Cavalo, carruagem, carroça, tilbury, enfim. Que é uma carruagem pequenininha. E aí você um belo dia abre a janela lá do seu quarto e você olha uma carroça que se move sem os cavalos puxando. Vai parecer mágica, né? Ué, sem os cavalos puxando, sim. É um automóvel. Percebeu o nome agora? Aliás, até hoje, a potência do motor é medida de que forma? Por cavalos. Já percebeu? Ah, tem tantos mil cavalos de potência, sei lá, né? É uma referência ao tempo antigo. Então imagine, tá, uma época aí de grandes avanços tecnológicos, certo? E havia, claro, uma euforia muito grande. Só que toda essa euforia com o progresso, com a máquina, com a ciência, com o futuro, levou um tremendo balde de água fria com a Primeira Guerra Mundial. Certo? Vejam, se eu tenho um mundo que está em guerra, se eu tenho uma guerra que envolve vários países, alguma coisa deu errado ou está dando errado. Guerra não é normal. O propósito humano é construir, não destruir. Então estava começando a termos uma involução ao invés de uma evolução. Percebe? Então veja, naquela época, devido à guerra, as pessoas começaram a questionar os valores, não é?
Porque se tem guerra, alguma coisa está errada, repito, tá? A guerra ela é muito legal, entre aspas, no cinema, né? A gente gosta de ver um filme, uma série, ou um quadrinho, ou um livro, enfim. Nossa, que maneiro, tal. Só que, se você parar para pensar bem, cadê a glória da guerra? Em você matar pessoas, em você arrancar um membro de uma pessoa. Percebe? Enfim. Então, o que acontece? As pessoas da época começaram a questionar os valores da ciência, da religião, da filosofia, da arte. E é nesse contexto que eu estou botando para vocês, ou melhor, foi naquele contexto, que surgiram as vanguardas europeias. Então, o que foram as vanguardas europeias? Movimentos de arte começaram a questionar os valores de um mundo em guerra, de um mundo em transformação. Tudo bem? Bom, tudo que eu falei está aqui explicadinho, depois querendo aí você pausa, dá uma olhada, tá? Várias invenções, né? Aí, ó, o cinema, por exemplo, o avião, né? E outros que eu já citei aí. Isso que eu já falei, não vou me repetir. Tá, tudo explicadinho, beleza. Bom, vamos então à primeira vanguarda, o futurismo. Olha o nome da vanguarda, galera. Futurismo, tá no nome já. O que o futurismo vai pregar? A máquina, o progresso, a ciência. Então, para os futuristas, nada do que era antigo interessava. A propósito, essa imagem aí do meio, com esse Pac-Man no olho, é uma imagem do líder do movimento, tá? O Marinetti. Então veja, futurismo, olha o nome, repito, vai pregar o progresso. A propósito, o futurismo era muito radical, tá? Eles falavam alguns absurdos, e foi a única vanguarda que infelizmente ficou a favor da guerra, tá? Infelizmente o futurismo ficou a favor da guerra. A ideia de que a guerra era a única higiene do mundo, porque retirava do mundo os mais fracos. Havia um menosprezo à mulher também, por compreender erradamente, claro, que ela era inferior. Mas isso tem muito a ver com as ligações do Marinetti ao fascismo de Mussolini, tá? Ah, Vinícius, mas por que a gente estuda então futurismo? Pô, que brabo, tinha a ver com guerra. Estudamos porque no campo da arte foi-nos muito útil, beleza? Isso que eu falo está aí, escritinho para vocês. Aqui eu boto alguns aspectos importantes, não é? Mas eu vou ler um pedacinho aqui do manifesto e vai ficar mais claro, tá? Esse é o líder do movimento. Aqui, ó. A propósito, o futurismo pregava muito pela violência, pela velocidade. Eles estavam maravilhados com a velocidade. E eu vou pegar essa frase aqui para analisar. Ó. Antes, olha o 6. Nós queremos demolir os museus, as bibliotecas, combater o moralismo, o feminismo, todas as covardias oportunistas e utilitárias. Óbvio, né? Tremendos absurdos aí. Demolir museu, queimar biblioteca, enfim. Eu vou pegar esse trecho aqui para a gente entender melhor o futurismo. Um automóvel de corrida é mais belo que a Vitória de Samotrácia. Você pensa, tá, não entendi nada. O que é Vitória de Samotrácia? É esta escultura aqui. Não se sabe bem a autoria. Pensa-se que ela foi feita para ficar à frente de um navio. Já viram um filme que tem, né, uma estátua na frente do navio? Vai bem, enfim. Já foi encontrada assim. E o que impressiona nessa obra? Ela é feita em mármore, né, uma pedra. E na pedra, o artista conseguiu passar a ideia de movimento. Tá vendo? É como se o vento estivesse batendo na roupa, né? E a roupa está esvoaçante ali. E também conseguiu passar a ideia de transparência na pedra. Estão vendo a barriga? Como se a água estivesse batendo ali, né? E ficasse transparente. Sensacional, né? Óbvio que essa obra está no Museu do Louvre, tá? Então, uma obra reconhecidíssima, de valor inestimável. Aqui mais uma foto. E o Filippo Tommaso Marinetti vem me dizer que um automóvel é mais belo que esta obra. Gente, óbvio que o que ele falou é um absurdo. Porque um automóvel, por mais bonito que seja, podemos fazer em série, concorda? Podemos fazer vários daquele automóvel. A obra de arte não. A obra de arte é única. Mas eu entendo o Filippo Tommaso Marinetti. Não estou passando pano para ele, não. Mas eu entendo por quê. Ele estava maravilhado. Perdão. Ele estava maravilhado, né?
Como nós ficamos maravilhados, por exemplo, há alguns anos, com a invenção do iPad, tá? Ou mesmo com os smartphones, né, os telefones inteligentes. Na minha época, e vai tempo aí, o telefone tinha tecla, beleza? Uma tela pequenininha, tecla, tá? Física, e no máximo o jogo da cobrinha. A bateria também durava uns 6 dias, né? Da Nokia, por exemplo. Quando eu paro para pensar, talvez você seja muito novo, não se dê conta disso, mas o smartphone é incrível. Você tem aplicativos, né? Você tem várias funcionalidades, só isso já é fantástico, né? Calculadora, lanterna, um monte de coisa. Câmera, enfim. Além disso, os aplicativos vão surgindo, vão mudando as funcionalidades e tal. É um canivete suíço eletrônico, né? Incrível. Então eu fico maravilhado. Então estou compreendendo aí esse fascínio do Marinetti pelo automóvel, tá? Embora, óbvio, não concorde com a frase dele. Bom, como eu havia falado, para a arte, futurismo foi muito, muito bom. Por exemplo, essa questão de usar versos livres, né? Versos que não seguem a metrificação rígida, os parnasianos gostavam muito, né? Da metrificação rígida. Essa ideia dos versos livres basicamente surgiu com o futurismo. Então, os nossos modernistas incorporaram isso. Tá? Então, aqui eu falo dessa característica, né? Conto uma história, uma fofoca aí da época, depois dê uma olhada. Aqui é mais um pouco da fofoca. Olha só, em prova de vestibular, prova da UERJ, prova do Enem, algumas vezes eles colocam imagens, né? E você tem que reconhecer ali características das vanguardas europeias, tá? Esse é um assunto que cai bastante na prova do Enem. Por exemplo, vocês estão vendo aí um ciclista, não é? Só que existem umas linhas, estão vendo aí? Umas linhas saindo dele, da bicicleta. Essas linhas dão a ideia de movimento. E era exatamente o que o pintor futurista queria. Ele queria pintar o movimento. Tudo bem? Lembre-se, aquela era a época do movimento, o automóvel, o cinema. O cinema são as imagens em movimento. Inclusive, no primeiro filme exibido no cinema, havia uma cena em que um trem vinha chegando à estação. E as pessoas que estavam sentadinhas, elas correram. Muitas saíram correndo do cinema. Curiosidades à parte, essa cena tem na minissérie da Globo Gabriela, fantástica minissérie. Quando o seu Nassib leva a Gabriela para ver esse filme, tá? Ó, velocidade abstrata, o carro passou, do Giacomo Balla. Tá aí, ó, o carro passou. Então o artista tenta pintar o movimento. Tudo bem? Pô, professor, imagem horrorosa, eu jamais teria essa imagem na minha casa. Ok, cara, eu entendo. Mas também entendo o seguinte, a arte não está somente na beleza, mas também está nesse registro de uma época. Então você, claro, tem total liberdade de achar que esse quadro é feio, que ele não faz sentido. Ok, só estou colocando que dentro de um contexto ele tem ainda o seu valor. Beleza? Dinamismo de um cão na coleira do Giacomo Balla também. Olha que incrível, né? Essa imagem é muito legal. Essa pintura, olha lá. Ele tentou passar para a tela o movimento das patinhas do cachorro, dos pés da pessoa que está ali, da coleira, tá? Na literatura, como é que eu identifico essa influência? Se eu tenho um poema que fala da máquina, que fala de progresso, de futuro, que rejeita o passado, certamente há uma influência futurista. Observe. Ode triunfal. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo o dente, fera para a beleza disto. Para a beleza disto, totalmente desconhecida dos antigos. Os antigos são os gregos. O que o eu lírico está colocando para a gente? Olha, a minha época tem algo maravilhoso que os antigos não tinham, que é o quê? A máquina, certo? Tecnologia. A minha época tem isso. A época passada não tinha. Ó rodas, ó engrenagens, eterno. Forte espasmo retido dos maquinismos em fúria. Em fúria, fora e dentro de mim. Por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto. Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, de vos ouvir demasiadamente de perto, e arde minha cabeça de vos querer cantar com um excesso, de expressão de todas as minhas sensações, com um excesso contemporâneo de voz, ó máquinas. Este é um poema do Álvaro de Campos, que é um heterônimo
do Fernando Pessoa. Em outras aulas eu comentei, né? O Fernando Pessoa ele criou outros poetas. Esses poetas se escreviam, né? Eles se falavam, digamos assim. Cada poeta tinha as suas características. Na verdade, todos eles eram Fernando Pessoa. Não vou ficar falando muito aqui, não tem a ver com a aula. E o Álvaro de Campos era esse heterônimo que falava da máquina, do progresso, enfim. Bom, galera, de olho aqui no horário, eu vou continuar então na próxima aula, beleza? Até daqui a pouco, hein? Tá comprando porcaria de segunda mão.